Ele não poderia resolver, só Deus poderia resolver. Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quero estar compartilhando aqui mais uma reflexão da palavra do Senhor contigo. Hoje eu quero citar dois personagens da Bíblia que, apesar de estarem distantes aqui um do outro, eles têm uma história em comum e certamente nós podemos aprender com essas duas histórias. Um deles se chama Naamã. Naamã, um general, está registrado ali a sua história lá em 2 Reis, capítulo 5. E o outro, Nicodemos, registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Naamã era um general de guerra, o general do rei da Síria, um homem poderoso e cheio de prestígio. Só que Naamã ele tinha um problema, ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra em seu corpo e aquilo feria o seu orgulho. Apesar de ser um homem de prestígio, ele sofria por conta daquela doença. Havia uma moça, uma menina que trabalhava em sua casa. Ela havia sido levada depois de uma investida de guerra da Síria contra Israel. Então esta moça foi trazida para a casa de Naamã e ela ali servia a mulher de Naamã. E esta jovem, ela diz ao seu senhor que ele deveria ir a Israel porque lá havia um profeta que poderia curá-lo da lepra. Então Naamã vai até Israel e ele se encontra realmente com Eliseu, o profeta, e Eliseu envia um dos seus moços e diz que Naamã deveria pular 7 vezes no Rio Jordão e ele seria curado. Veja bem, Deus está tratando do orgulho de Naamã. Era um homem poderoso, mas ele tinha algo que ele não poderia resolver, só Deus poderia resolver. Então, ele decide não pular no Rio Jordão, porque para ele seria algo absurdo. Só que os seus moços dizem a ele: Senhor, se este homem, o profeta, pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Então aquilo toca o coração dele e ele decide entrar 7 vezes naquele rio. Ele precisava entrar 7 vezes? Talvez não. Deus poderia curá-lo com um estalar de dedo ou um piscar de olhos, mas Deus estava tratando do orgulho daquele homem. Então foi necessário que ele passasse por esta prova. E aí Deus restaurou a vida dele. Deus operou um milagre. Naamã foi restaurado e reconheceu que só Deus, o Deus de Israel, aquele Senhor, era o Deus eterno e soberano. A partir dali, Naamã passou a temer ao Senhor Deus. A outra história que está em João, capítulo 3, fala de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem que também tinha prestígio, um líder religioso, uma autoridade entre os judeus. E o texto vai dizer que ele vai ter com Jesus à noite, ele vai se encontrar com Jesus à noite, porque ele queria falar com Jesus. Ele queria, de certa forma, investigar Jesus, porque ele já conhecia um pouco da fama, aquilo que Jesus já vinha operando. E essa história também é muito interessante. Diz assim o texto, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele faz uma média com Jesus, né? Nicodemos também era um homem orgulhoso, né? Se valia da sua posição religiosa como fariseu, um homem muito importante, e ele chega fazendo uma média com Jesus, mas Jesus dá uma resposta a ele curta, direta, e Jesus diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está fazendo aqui com Nicodemos? Ele está dizendo a Nicodemos que ele precisa voltar ao absoluto zero para nascer de novo, ou seja, começar do zero, entender que o seu orgulho não o levaria à salvação, o seu orgulho não o levaria a ter uma vida de paz, uma vida de alegria plena. Essas duas histórias, elas podem ter um encontro, né? Nós podemos entender que Naamã,
e Nicodemos, eles passam pela mesma situação. Dois homens de prestígio, dois homens de poder, dois homens da alta sociedade, porém o orgulho deles não permitia com que eles enxergassem o Deus da história, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus criador, o Deus soberano. Eles não conseguiam enxergar isso por conta do orgulho. E é sobre isso que eu quero comentar um pouco. O orgulho. O orgulho tem ferido muitas pessoas. O orgulho tem feito com que pessoas não consigam ter uma vida de paz, ter uma vida plena. Isso é um grande problema. Quer ver só uma coisa? Em Provérbios diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho precede a queda. O orgulho, ele destrói as pessoas, ele destrói vidas. Nós precisamos entender que, apesar de muitos de nós ter prestígio ou viver numa classe mais elevada, isso não dá direito a nós de tratar as demais pessoas como que se elas fossem desprezíveis, como que se elas fossem menos importantes. Nós precisamos compreender isso. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. É um Deus que alcança todas as pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Nós não somos melhores do que ninguém. E Naamã, ele tinha um olhar altivo, ele tinha um coração cheio de orgulho, mas Deus fez com que ele se curvasse diante da autoridade de Deus. Nicodemos, se você for ler lá o capítulo 19 de João, no versículo 39, você vai perceber que Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido morto, e agora Jesus está tendo o seu corpo preparado para ser enterrado, para ser colocado no local onde deveria ficar o corpo de alguém que morreu. E Nicodemos, ele entra agora como um homem que depende de Jesus, que serve a Jesus. Ele vai junto com um homem chamado José de Arimateia e ele vai levar especiarias para lavar o corpo de Jesus. Nicodemos, ele passou por um tratamento. Aquela primeira conversa de Nicodemos com Jesus foi uma conversa de um homem orgulhoso, mas Jesus disse a ele que ele precisava nascer de novo. Ele precisava curvar-se diante da autoridade do Senhor. O orgulho de Nicodemos não dava felicidade a ele, não dava alegria e paz a ele, mas ele compreendeu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Mestre, e agora ele acaba servindo a Jesus, mesmo depois da morte de Jesus. Nicodemos, ele se curva diante do Senhor. Veja que interessante, meu querido amigo e minha querida amiga. Jesus é um grande exemplo de servo. A palavra diz que Jesus, ele se despiu de sua glória. Ele se esvaziou de si para abençoar outras pessoas. Veja que interessante. Muitas vezes nós queremos estar cheios de Deus, estar cheios de Jesus, estar cheios do Espírito Santo, simplesmente pelo fato de nos orgulharmos disso. E aí a pergunta é a seguinte: qual o propósito de nós pedirmos ao Senhor que nos encha dele? Será que o propósito é abençoar outras pessoas? Porque Jesus, ele foi um servo. Jesus, ele se esvaziou para encher outras pessoas. E muitas vezes nós queremos nos encher para transbordar e as pessoas olharem para nós. Às vezes nós estamos andando na contramão daquilo que Deus, ele ordena. Não é verdade? Outra coisa, o orgulho tem atrapalhado muitas famílias de viver. O orgulho tem atrapalhado muitos relacionamentos. O orgulho tem destruído casamentos, o orgulho tem destruído famílias. Querido amigo e querida amiga, nem sempre nós estamos certos. E por muitas vezes, mesmo estando certos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que nós possamos ter um bom relacionamento. Veja bem, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é um sentimento terrível. O orgulho é um sentimento egoísta. O orgulho é um sentimento de arrogância, o conceito exagerado de si mesmo. Então, que nós possamos nos esvaziar deste orgulho. Nós sempre vamos precisar de alguém. Irmãos e amigos, nós nunca podemos bater no peito e dizer que não vamos precisar de alguém. Mais cedo ou mais tarde, em um momento qualquer da vida, nós vamos precisar de ajuda.
Então, meu querido amigo e minha querida amiga, receba essa palavra no seu coração. Deus é Senhor, nós precisamos nos curvar diante dele. O orgulho nos afasta de Deus, o orgulho nos afasta das pessoas, nos afasta dos nossos familiares, nos afasta de pessoas que poderiam estar somando nas nossas vidas. Então, que Deus possa estar curando. Se você tem sido atacado, atingido pelo orgulho, não estou falando para apontar o dedo e ser um juiz sobre a sua vida. Estou dizendo que o orgulho, ele fere o nosso coração, nos faz ser pessoas amargas, pessoas que não conseguem ter uma vida plena. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, o convite da mensagem de hoje é para que nós nos esvaziemos deste orgulho, esse egocentrismo, que isso saia de nós para que nós possamos ser felizes. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso se prostrar diante de alguém e pedir desculpas, peça. Porque Deus, Ele dá graça aos humildes. Ele derrama graça. Ele derrama da presença e do favor dEle sobre a vida daqueles que se humilham. Pense nisso. Jesus foi o maior servo. Jesus foi aquele que mais foi humilhado. E Ele deu a vida por nós. Então, faça algo por alguém, dê a vida por alguém e creia que Deus está contigo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Se sacrifique de alguma forma para fazer pessoas felizes e certamente você será plenamente feliz, porque Deus estará satisfeito contigo. Amém? Boa noite a todos.